Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo aqui ao Momento da Saúde no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua presença aqui. Preparamos um delicioso café da manhã para receber você. Ah, pastor, o senhor monta essa mesa bonita aí, mas a gente não pode ter acesso a ela? Bom, você vai ter acesso à informação que é mais importante ainda, tá bem? E para nos ajudar com essas informações, estamos aqui com o Dr. Dimas Melão. Tudo bem, doutor Dimas? Tudo bem, pastor. Obrigado mais uma vez. Olha, obrigado por sua disposição em estar conosco e a gente já se despede, né, que hoje é sexta-feira, então ele esteve conosco a semana inteira e eu espero que o senhor tenha chance de voltar mais uma vez no programa para a gente conversar sobre esses temas que são tão importantes, né? Com certeza. Desde já nossa gratidão. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre cálculos renais. Todo mundo vai ter um dia cálculo renal? Tem, vai ter ou não? Isso vai do estilo de vida que a pessoa tem, de certos hábitos. Nem todo mundo vai apresentar o cálculo renal, né? É algo relativamente comum, principalmente nos países mais quentes, mas é algo que não é toda pessoa que vai ter. É importante alguns cuidados aí que nós vamos conversar que podem prevenir a formação dessas pedrinhas. Como é que essas pedrinhas se formam? Os cálculos, são pedras, né? São pedras, elas formam realmente pedrinhas mesmo, duras. Às vezes mais mole, dependendo da composição, parecendo um giz, mas de forma geral elas são duras. A formação delas basicamente se deve a um desequilíbrio dos minerais da urina, né? Dos eletrólitos presentes na urina. Então, quando tem uma saturação, um aumento da concentração desses minerais, isso vai fazendo com que esses cristais se fundam e vão formando realmente cristalzinhos, vão crescendo. Eles vão se aglomerando? Vão se aglomerando. Inclusive uma fase da formação chama aglomeração e elas vão crescendo até formar realmente uma pedra. E aí, dependendo da posição, pode causar um estrago. Elas se formam aonde? Em que parte do corpo humano? A maior parte se forma dentro do rim. Já dentro do rim? Isso. Algumas pessoas, alguns homens, eventualmente mulheres, pode se formar também na bexiga. Naqueles casos em que tem um retardo no esvaziamento da bexiga, resíduo de urina muito elevado, infecções recorrentes, pode também levar à formação de cálculo na bexiga. Mas o mais comum é o cálculo se formar no próprio rim. Então, eventualmente no ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga. Ok. Mas o mais comum mesmo é a formação lá no rim, aí ela migra e causa aquele estrago. E esse cálculo, então, ele é formado por uma disfunção nos elementos da urina. Isso. Que pode ser causado por uma dieta inadequada ou por alguma alteração metabólica. Tem pessoas que têm uma alimentação, atividade física regular, uma pessoa realmente tem uma vida bem regrada e forma cálculo recorrente. Assim forma cálculo. Então a gente tem que avaliar, porque às vezes essa pessoa tem algum distúrbio metabólico que está alterando o metabolismo muitas vezes do cálcio, né, às vezes do ácido úrico, e isso faz com que ela evolua, né, apresente formações recorrentes de cálculo. Então é importante que seja investigada essa causa do porquê. Como a pessoa descobre que tem cálculo? Os sintomas? É só quando dói mesmo? Tem que esperar esse momento para saber? Como é que faz? Uma boa parte das pessoas descobre nesse momento de crise, né? Uma dor que acaba sendo uma dor muito intensa, mas as dores mais fortes em escala de intensidade é que o ser humano apresenta. Algumas pessoas durante exames de rotina, né? O ideal é que se identifique durante a rotina para que se possa prevenir essas crises. E dependendo do cálculo, do tamanho, da posição, já se faz um tratamento para remoção desse cálculo, evitando assim essas crises que vão surgir principalmente quando a pedra migra do rim e desce em direção à bexiga. Então, nesse meio de caminho ali do rim à bexiga, que tem o canalzinho que é o ureter, quando a pedra enrosca em algum ponto desse canal, ele vai levar uma dilatação do rim. Essa dilatação vai causar a dor, essa crise de cólica muito intensa, às vezes associada a náuseas, vômitos, e que muitas vezes necessita cirurgias de urgência. Eu já presenciei pessoas sofrendo essas dores com cálculos, né? Tem dor mais intensa, conhecida, que o ser humano enfrenta? É comparável o senhor mencionou, que é uma das maiores dores que o ser humano... Dizem que é comparável à dor do parto, né? Tanto é que as mulheres brincam com os homens, que é uma dor que eles vão ter uma ideia do que ela sente durante um parto. Mas é uma dor realmente de intensidade muito forte. Já vi paciente chegar realmente rolando, gritando de dor dentro, né, no hospital, no pronto-socorro. Então, é claro que a dor é muito variável, né? Algo subjetivo, o limiar de dor é diferente de pessoa para pessoa. Mas, de maneira geral, quando o cálculo desce e obstrui
a via urinária, ela vai causar uma dor muito intensa e, em geral, de forma aguda, né? Pode ter aquela dorzinha, o desconforto, muitas vezes, mas quando ela realmente obstrui, ela causa uma dor muito intensa. Um ultrassom consegue identificar os cálculos ou não? Qual é o exame que é feito? O ultrassom é um exame que nós usamos como rastreamento, né? O exame no pronto-socorro pode ser feito de uma forma mais rápida ou num exame de check-up, mas o exame padrão, né, o padrão ouro para avaliar o cálculo é a tomografia, porque a tomografia consegue avaliar bem desde a do rim até lá perto da bexiga, até dentro da bexiga. Porque o ultrassom no ureter, no meio do caminho, o ultrassom às vezes ele não consegue identificar de forma adequada. Às vezes vê uma dilatação, mas não consegue identificar o cálculo, enquanto que a tomografia consegue identificar praticamente todos os cálculos, né? Então, se a pessoa tiver cálculo, a tomografia vai demonstrar isso. A tomografia é o melhor exame. Entendi. E opções de tratamento, quais nós teríamos? O tratamento ele vai depender basicamente do tamanho da pedra e da sua posição. Aqueles cálculos que estão migrando, que estão causando dores muito intensas, de forma geral, a gente acaba indo para procedimentos cirúrgicos que são endoscópicos. Hoje nós não fazemos cortes, entramos com o aparelho, como se fosse uma sondinha pelo canal da urina, a gente chega até o cálculo e fragmenta com laser. Cálculos maiores dentro do rim pode ser tratado dessa forma, sobe até lá no rim, fragmenta com laser. Hoje nós temos lasers muito potentes que têm permitido a fragmentação de cálculos grandes em tempo relativamente curto. Me tira uma curiosidade, você vai fazer uma penetração pela uretra, isso? Isso. Vai uma sonda que tem uma câmera, que tem o laser, tem tudo isso. nela? Ela tem uma câmera na ponta, a gente vai até a pedra e ela tem um orifício, que a gente chama de orifício de trabalho, por onde passa a fibra do laser, por onde passam pinças, onde nós pegamos os fragmentos de cálculos. Na realidade, ela é um conduto, então, onde vai outros objetos internos dela. Isso, onde a gente pode passar uns fios que a gente utiliza para poder levar o acesso até a gente chegar na pedra. Então, é um equipamento que melhoraram muito também nos últimos anos. Então, essa melhora dos equipamentos e da qualidade dos aparelhos de laser tem permitido que a gente trate praticamente todos os cálculos pelo canal, sem fazer corte, sem fazer furo nas costas, né? Um tratamento que ainda se faz muito para cálculos muito volumosos é o que a gente chama de nefrolitotripsia percutânea, onde se faz um furo na região lombar e acessa, perfura o rim até chegar na pedra. E ela é fragmentada ou com laser ou com um tipo de aparelho que perfura a pedra e já vai aspirando os fragmentos. Um procedimento um pouquinho mais agressivo porque perfura o rim. Então a gente tenta, à medida do possível, para cálculos não tão volumosos, resolver por via uretral, né? Cálculos da bexiga que também podem ser resolvidos por via uretral, na grande maioria dos casos. Tratamentos cirúrgicos com corte, hoje em dia é muito raro nós fazermos, né? Não sei, regiões muito remotas, onde não tem tecnologia, mas hoje a gente tem quase todos os locais, temos essa disponibilidade. E em alguns casos, onde a pedra está migrando, pode ser tratado com medicamento. Cálculos menores estão dando crise, mas uma dor controlável, que é possível controlar essa dor com medicamentos, pode-se dar um remédio que relaxa o canal para favorecer a saída do cálculo. E ele vai sair naturalmente. Ele sai, a pessoa urina a pedrinha. Que coisa, viu? Doutor, muito obrigado por suas orientações, viu? Esclarecimentos, né? Tão importante para nós e para nós cuidarmos bem de nossa saúde em todos os aspectos. Volta aqui no nosso programa? Com certeza. Estarei aqui novamente. Obrigado por seu tempo. Ele volta então numa próxima semana, a gente vai ficando por aqui.